Olá, boa noite, olá fofinhas e fofinhos. Tudo bem com vocês? Que maravilha, né? Eu sou Sheila Martins, ajudo pessoas jovens como eu a se reinventar na terceira idade. Olha que legal. É verdade. E hoje eu quero primeiro começar já fazendo um convite. Vou fazer um evento dia 11 de março, agora, 11 de março, às 20h30, horário de Brasília, 20h30. O nome do encontro é Idades Sem Limite. É verdade. E o objetivo desse encontro é para essas pessoas que estão doidas para fazer alguma coisa. Esse convite é para quem quer se movimentar. Quem não quer, desconsidera o convite, tá bom? Então, quer um empurrãozinho, quem está com vontade de se movimentar, tirar o pé do chão, e então esse é o momento. Agora, a hora é agora. Então vai ser totalmente gratuito esse evento e totalmente online, tá? Eu conto com vocês. Vamos lá. Hoje, então, nós vamos falar sobre o medo. Você tem medo? Tem? Muito bem. Eu também tenho. Todo mundo tem. É maravilhoso. Um medinho aqui, um medinho ali, isso faz parte da vida. Até para a gente se proteger, é bom ter um pouco de medo. Senão você se joga muito, vai muito doidão da cabeça. Então, tendo um pouco de medo, você também cuida mais, não se joga tanto, se protege um pouco, né? Então, se você não sabe nadar e não tem medo nenhum, você vai cair no rio e vai morrer afogado. Na piscina você vai morrer afogado. Então, esse medinho é para a gente se cuidar, né? E então, o medo, quando ele começa a exagerar um pouco, já acelerar muito o coração, o batimento cardíaco já está muito, né? A boca começa a secar, aí já começa a ficar mais sério. Aí, então já tem que cuidar mesmo, porque a gente não pode ter medo de ter medo. Todo mundo tem medo. Agora, se ele começa a passar muito dos limites, aí já está na hora de cuidar. Tem pessoas que passam mal, parece que vai morrer, acelera demais o coração, a mão fica molhada, toda transpira, e a gente acha, eu falo a gente, porque eu também já tive um medo muito grande de algumas coisas. E tudo que eu falo aqui, gente, tudo que eu falo aqui são coisas que eu vivenciei, maneiras que eu usei para me superar. Porque a vida leva a gente, não é só de alegria, de tristeza que a vida é feita. Não, tem momentos que a gente tem que enfrentar, né? E de repente você tem aquele medão grande, mas o que nós temos que fazer? Dar uma parada, dar uma respirada. Quando dá tempo de respirar, você respira e fala. Porque quando ele vem com tudo, né? Ele vem com tudo. Você já vem, a boca seca e dá desespero. Acho que agora eu vou morrer. E como tem um caso de uma pessoa, ela teve uma doença, ficou hospitalizada por um tempo. E tudo, quando ela foi para casa, ela não ficava segura na casa. Ela passava uns dias, 2, 3 dias, olha ela com crise, desesperada, com medo de passar mal de novo.
O medo de passar mal fazia com que ela ficasse muito alterada e acabava indo para o hospital. Chegava lá, o médico examinava, olhava, fazia todos os exames. Não, não tem nada. É só medo mesmo. Então, como é que a gente faz? E daí? A gente vai ter medo, 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 e como é que faz? Não. A maneira mais correta, assim, que eu fiz comigo, é aceitar que você tem medo. É aceitar. Eu vou contar para vocês uma historinha. Eu aceitei que eu tinha medo de correio. Vocês já viram alguém falar que tem medo de correio? Ah, eu tinha. Eu tinha medo. Eu tinha pânico do correio. Pânico. E aí eu trabalhava numa empresa internacional, eu tinha que despachar muitos produtos para o interior. Ai, fofinhas e fofinhos, você não tem noção, meu desespero, a minha boca secava, a barriga doía, as minhas pernas tremiam, e eu não sabia, porque eu tinha um problema com o correio, há muitos anos eu tinha problema com o correio, mas eu não sabia o que era. E foi indo, eu falei, eu tenho que buscar, descobrir por que eu sofro tanto para ir no correio. Por que eu sofro? Numa época da minha vida, quando eu era mocinha nova, bonitinha, bem novinha, né? Como todo jovem é bem bonitinho. E eu ia me casar. Então, eu tive que resolver essa situação, porque no dia do casamento, o noivo não apareceu. Não veio. Tá vendo? E o que tem a ver o casamento com o correio? Você pode estar me perguntando, mas Sheila, que loucura é essa? O que tem a ver o correio com o casamento? Agora eu vou explicar para vocês. E eu comecei a descobrir, aí fui estudando, analisando, pesquisando e comecei a descobrir há muito tempo atrás, eu era solteira ainda, já tem bastante tempo. Então, eu descobri que depois de todo... Uma hora eu vou contar isso aí, se vocês quiserem saber. A história desse casamento. É muito cruel, é um baque, é um tombo, é um rombo, enfim, é uma coisa terrível. Mas me sobrou um medo do correio. Porque o noivo apareceu depois e ele queria casar. Voltou há uns dias atrás e falou que queria casar. Aí eu não estava, mas a minha mãe e meu pai falaram não, muito elegantemente, eles não tomaram a decisão por mim. Não, é ela que vai resolver. E eu não falo nada, e eu vou entregar o recado e tudo mais, mas eu não, né? E aí eu cheguei de viagem, meu pai, eles sentaram na minha frente e foram me contar. Olha, aconteceu isso e isso, agora está nas suas mãos, se você quer casar, é para falar para ele. E naquela época não tinha celular, não tinha nada, não tinha telefone, gente, não tinha telefone. Eu tô contando a minha idade já para vocês, você viu? Não tinha telefone, não tinha. Lá na cidade que eu morava, não, só na capital, aqui em Campo Grande. Aí eu tinha que ir no correio e passar um telegrama, falando se eu queria ou não. Naquela minha ida, da minha casa até o correio, eu acho que eram uns 100 quilômetros. Eu fui, acho que o percurso mais longo que eu já corri na minha vida, percorri, foi esse. Da minha casa, dava umas 3 quadras, mas para mim eram uns 100 quilômetros, eu não chegava nesse correio. E sabe, e o desespero, que eu tinha que decidir o que eu ia fazer da minha vida, naquela hora. E aí eu fui lá e passei mal, a hora que eu entrei no correio, então, passei falando que não queria, né, porque depois eu conto a história. Então, aí
O tempo passou e eu fiquei com esse trauma do correio. Eu queria mandar cartão, todo mundo mandava cartão, entrava e saía no correio. Eu achava tão bonito aquilo, mas eu sempre pedia para alguém ir no correio para mim. Eu não ia. Eu dava uma desculpa, entendeu? Olha só. E descobri daí, com o passar dos anos, que o meu problema, o meu medo desesperador do correio era esse. Foi um trauma na minha vida. E aí você tem que aceitar que você tem o medo. Você tem que aceitar e ir fundo nele. Porque se você não for, você não vai descobrir nunca. Você vai viver eternamente com aquele medo. O segundo passo é você não mentir para você. Porque tem gente que mente que não tem medo. E tem. Acaba não fazendo nada na vida, não sai do lugar, quer realizar o sonho, não consegue. Agora já está, às vezes, na terceira idade e ainda não conseguiu realizar aquele tão sonhado passeio que ele queria fazer, andar de avião. Né? Se você não encarar, aceitar e parar de mentir para você, falar. O terceiro passo é falar para as pessoas. Eu tenho medo. A partir do momento que eu comecei a falar, eu tenho medo do correio, gente. Por que será que eu tenho medo do correio? Aí a resposta estava dentro de mim. Eu descobri a resposta. Então, se você não fingindo que tem medo, já é um bom caminho. Você já está encarando a realidade. E descobri o trauma. No meu caso, olha só, eu descobri a raiz, a fonte, o que me levou a ter medo de correio. Quando eu contava isso para as pessoas, eles riam, eles me debochavam de mim. É cruel, gente. Por isso que eu respeito tanto quem tem medo. Eu respeito, eu não brinco com medo de ninguém, não brinco. Então, eu já ajudei muitas pessoas com medo, que tem medo, porque você tem que aceitar que ela tem medo. O medo seu é seu, só seu. Ninguém sabe o tamanho que é o seu medo. Então, respeita. Eu sempre respeitei. E escuto, olho no olho mesmo. Conta seu medo para mim, pode contar, eu também já tive esse medo. Então, essa é a maneira de enfrentar esse desafio. Me falavam até de psicóloga. Mas naquela época, gente, eu morava no interior, não existia... É claro que toda a vida existiu, mas para mim o acesso era muito... Mas nem fala isso. Olha só, a idade que eu tenho, naquela época no interior não existia isso. E eu tive que buscar na raça, procurar me reinventar. E descobrir. A causa foi o trauma, daquela coisa que me chocou tanto, me machucou tanto. E eu fui aprendendo daí, superar, enfrentar. Você viu que eu comecei novinha, né? Novinha já tive que enfrentar o medo. Já dei de cara com ele. Por isso que eu falo, tem que colocar uma luva de boxe, e enfrentar mesmo ele. Não pode correr. Se você correr, você vai morrer com esse medo. Eu ia ficar eternamente com medo do correio, não é? E então, enfrentar a raiz. A raiz está ali dentro, está lá dentro de você, está guardadinho dentro de você. Às vezes você tem medo porque teve uma mãe muito brava, bateu muito, um pai muito severo, ou casos assim de relacionamento. A pessoa, a mulher tem medo de tomar decisão, ela não fala o que ela quer, porque ela tem medo, por algum motivo lá da infância, então ela deixa o marido tomar decisão, porque ela tem medo. Isso é um medo que a gente carrega. Às vezes até tem muita vontade de fazer alguma coisa, mas a pessoa depende do outro a fazer as coisas para ela.
para facilitar a vida dela. Tem gente que casa justamente assim, com a outra, uma pessoa corajosa que faz tudo para ela. Vice-versa, homem e mulher. Homem também. Ele gosta de mulher forte que protege ele. Vocês conhecem? Conhecem aquele homem que a mulher é que manda, ela que comanda tudo, e a gente fala assim, coitadinho do fulano, olha que dó, né? Ela é muito possessiva, olha que mulher agressiva. E às vezes não é que ela é agressiva, é justamente porque ele tem medo de tomar atitude, ele tem medo de tomar decisões por algum motivo. Tá vendo? A gente vai carregando, gente. É muito lixo que a gente tem dentro. De vez em quando, a gente tem que esvaziar, tirar o lixo que tem lá dentro para a cabeça ficar mais leve, mais suave. Então, o que eu fazia quando eu estava com muito medo? E eu tinha época que eu tinha que enfrentar mesmo, porque era trabalho. Como é que eu não ia no correio despachar meus produtos? Eu tinha que ir. Então eu chegava dentro do carro, eu já ia tremendo, né? Eu chegava dentro do carro, eu respirava. Sabe? Umas 3, 4 vezes. Aí eu segurava assim na mão da coragem e ia com medo e tudo. Eu ia. Eu queria que o correio fechasse, fizesse qualquer coisa para eu não ser atendida. Mas eu ficava na fila e conseguia. Quando eu saía de lá, gente, era um alívio. Sabe, aquela coisa assim, eu consegui. Ai, como eu consegui. E tem gente, olha os medos. Tem medo de andar de avião. Mas o medo de andar de avião é o medo da morte, né? Não é do avião. Se eu entrar no avião, eu morro. Então é o medo da morte. É medo de falar em público. Todo mundo, tem gente que não tem desespero. Agora, por exemplo, eu estava com medinho. Medo de não dar certo, o medo de falar, o medo de errar. Mas agora não. Aí eu enfrento o medo. Porque errar é humano. Você também erra aí, não erra? Claro que erra. E se eu errar, eu peço desculpa. Desculpa, eu errei. Aí eu comecei a fazer essa respiração. E depois eu fui estudando outras coisas, aprendi a meditação e fui aprendendo a me controlar. Mas não é fácil. Agora você não morre. De jeito nenhum. Pode ter certeza. Dá frio na barriga, dá um monte de coisa, mas não morre. Você começa a superar assim, é muito prazeroso, E você sabe, o que você deve fazer, o remédio mesmo para isso, você quer a receita? Eu vou te dar a receita agora. É uma receita poderosa. Você anota aí essa receita. Mas se você usar essa receita, o seu remédio, o seu medo vai embora. Vai. É você dar de cara com você, se autoconhecer, sabe? Não ter medo de descobrir isso que está lá dentro, que está te machucando, através do seu autoconhecimento. Se você não dá conta, eu tive que me fazer sozinha, mas agora não, todo mundo tem acesso a uma terapia, a um psiquiatra, às vezes tem que tomar até remédio. Tem gente que... eu tive uma cliente, ela tomava remédio. Ela era tão enlouquecida com aquele medo dela, que ela tomava remédio e ela tinha que ter o remédio na bolsa, senão ela passava mal. Aí um dia ela contando para mim que ela tinha tanto medo, mas tanto medo de ficar com aquele pânico dela, que ela ia entrar em crise, que eu falei, mas deixa eu ver teu remédio, como que você toma. Eu não sou médica, eu só estava conversando para ela passar o tempo assim, porque ela chegou muito nervosa, muito nervosa.
E nessa hora, gente, não adianta pedir calma, não é mesmo? Você aí que tem medo e entra nessas crises, você se irrita quando a pessoa pede calma. Porque você não vai ficar calma. Dentro de você tá assim, ó. Tá enlouquecido lá dentro. Tá tudo fora do lugar. Tá tudo batendo lá. Sabe um carro descontrolado que ele não tá alinhado? É a mesma coisa. O alarme do carro. O alarme do carro, a gente coloca o alarme para não ser roubado. Se mexer no teu carro, né, ele dispara. Mas tem alarme que você não pode encostar. Qualquer coisinha que encosta, ele já dispara. E assim é o nosso organismo. Ele está desequilibrado, ele está fora do eixo, ele está acelerado. Então, qualquer coisinha, você escuta um barulho, já desespera. E falou em fazer alguma coisa diferente, você não aceita. Então, é assim que funciona, né? Se autoconhecer, se olhar no espelho, olhar e pensar, eu quero. Mas isso é para quem quer. Essas regrinhas, esses itens que eu falei para você, é para quem quer deixar, parar de tá engessada. A pessoa está engessada. Ela não quer mais ficar engessada, ela quer sair, ela quer fluir. Isso é para quem quer. Agora, quem não quer mesmo, porque quem tem medo, vamos supor, de barata, quem tem medo de lagarta, lagartixa, borboleta, tem gente que morre de medo de borboleta, e tem homem que tem medo de barata. Não importa. Então, essas pessoas, se ele quer fazer alguma coisa, se você quer fazer alguma coisa e tem medo, vamos descobrir, porque nesse evento que eu vou fazer agora, eu quero que as pessoas que fizeram a inscrição, já fizeram a inscrição, e elas vão ficar comigo por 8 semanas. Em 8 semanas, durante 8 semanas, a gente vai conversar sobre isso, sabe? Para vocês entenderem como é que funciona. Vários temas, não é só o medo, não. O medo é um dos ingredientes que paralisa a gente. Então, as pessoas que já estão inscritas para esse evento, já estão sabendo como é que funciona. Nós vamos falar sobre isso. Vai ser um evento muito bom, bem proveitoso, nada de brincadeira, muito sério, porque quem quer fazer alguma coisa está decidido o que quer, vai sair do casulo. E é assim que a gente tem que fazer, enfrentar. Não adianta correr, não adianta. Se você fingir que não tem medo, você vai cada dia mais pro buraco, porque é enfrentando, olhando para ele, assim, falando. E a resposta está dentro de você. Está dentro de você. Por que você tem esse medo? Você sabia? Viu como vai ser gostoso o nosso encontro? Ah, mas eu quero convidar vocês também. Olha, hoje eu estou cheia de convites, você viu? Mas é convidar para você se cadastrar, se inscrever no meu canal, compartilhar meus vídeos. Se esse vídeo fez algum sentido para você, você acha que é interessante, compartilha ele com alguém que tem medo. Ajuda uma pessoa. Se você ajudar essa pessoa, você também está me ajudando. E aí nós vamos ajudando outra. E vamos fazendo uma corrente do bem. Esse é o meu objetivo, sabe? É despertar nas pessoas essa vontade de fazer alguma coisa diferente. Joga fora esse medo que te paralisa, que você sofre. E você conhece, né? Muitas pessoas que vêm e falam comigo, não, mas eu não faço, porque eu também não quero, eu não estou com vontade. Não quero, a minha vida está ótima assim, está ótima, eu não quero fazer nada.
E tem outras que falam assim, e até gostaria mesmo de fazer alguma coisa. Tá, eu tinha muita vontade de fazer alguma coisa. Mas agora, por causa da idade, né? Eu também, com essa idade, eu vou fazer o quê? Olha só, põe a desculpa na idade, não é no medo. Ele tem medo de começar a fazer alguma coisa diferente. Já pararam para pensar nisso? É interessante como que a gente tem um monte de artimanhas. É a malandragem, a gente esconde o nosso medo. É interessante? Pensa nisso. Mas agora conta aí para mim ali, faz um comentário aí embaixo. Se você tem medo e quais são os seus medos? O que você gostaria? Tem uma fofinha ali, que ela... Oi, Giza, tá ali também. E tem um monte de gente aqui, tem outras pessoas que eu não estou enxergando ainda, mas já eles vão passar para mim. Quem que tá aí assistindo? E eu agradeço muito vocês, gente. Agradeço muito todos que estão assistindo. Quem está assistindo agora e quem vai assistir depois. Que eu sei, vai ficar no Instagram, vai para o YouTube e para o Facebook. Então, todo mundo vai assistir. E então, vamos falar do medo bem bobinho, assim, que vocês vão falar assim, não, isso eu não acredito. Quem que tem medo? Tem uma fofinha ali que ela tem medo de boneca sem cabeça. Olha só, boneca sem cabeça. Você já viu alguém que tem medo de boneca sem cabeça? Ela tem. E ela tem um motivo bem grande para ter esse medo. Mas ela vai enfrentar. Ela é corajosa. Eu sei que ela vai enfrentar. E larga a mão desse medo. Esse medo trava a gente. Ele trava. É tipo, sabe aquela... Você tá amarrado ali. Você não sai do lugar. Você quer... Parece que é bobinho o medo. Não, mas eu tenho medo de boneca. Mas esse medo, como eu tinha medo do correio, ele me travava para fazer outras coisas. Tem gente que tem medo de palhaço, verdade. Tem gente que tem... Olha, o pessoal tá interagindo, ó. Verdade, tem gente que tem medo de palhaço. Mas o palhaço você não encontra toda hora na rua, né? A boneca sem cabeça. Onde você vai achar uma boneca sem cabeça? Mas esse medinho que a gente tá falando, é medinho, não é não. Não é medinho. Ele atrapalha você de fazer negócio. Sabia? Porque ele tá dentro de você. Ele te incomoda. Muito bom, gente. E então, eu já falei bastante, já fiz o convite que eu queria fazer, de vocês, vamos ver ali o que ele está falando, que ele quer que eu fale para vocês, alguma coisa que eu esqueci, né? É sobre o medo, porque já conversamos bastante, já contei bastante o que eu vou fazer, né? E amanhã vai ter uma live maravilhosa com um expert em medo de altura, verdade, medo de altura. Tem gente aí que tem medo de altura. Então, voltando amanhã a live que nós vamos fazer com um expert. Ele tem medo, ó. Ele não tem medo, ele é muito corajoso. Amanhã, sabe o que ele vai falar? Para você aí que não dorme bem, sofre de insônia. Ele é especialista, ele sabe tudo, sobre o sono. Vai falar lindamente. Se vocês quiserem tirar dúvidas, vocês vão tirar qualquer dúvida. Aproveita, porque ele é entendido mesmo. Ele é um cientista. Olha só, Harold, olha o nome. E muito simpático, muito agradável, competente, e vai falar sobre o sono, a importância do sono na nossa vida, na saúde, na nossa saúde mental.
Vocês ficam ligados que amanhã a live vai ser nesse mesmo horário, às 20h30, horário de Brasília, tá bom? Então tá, minha gente, por hoje é só. Fiquem com Deus, um grande abraço e até amanhã, tá? Tchau, tchau!